E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui nessa quinta-feira, dia 18/7, para mais um vídeo de fechamento. Como diz o nome aí, né? Vídeo de fechamento, porque já estamos aqui ó, no final do nosso dia para visualizar as oportunidades, a leitura do mercado, a movimentação direcional aí que foi hoje. Agora ó, no final do pregão mandaram um balaço aqui para cima no índice, para baixo do dolinha. Vamos visualizar toda essa movimentação de hoje. Aquele dia que, pô, se você perde muitas vezes o gatilho de entrada, você fica achando o dia inteiro que ele já caiu demais e ele simplesmente não tem fim. Aquele dia que caçadores de fundo tem um dia amargo. Então, bora juntos aí visualizar esse vídeo de fechamento. Não esquece aqui, ó, de deixar o like, que ajuda bastante na entrega desse conteúdo para mais pessoas. Se você é novo aqui também, considera aqui, ó, se inscrever no canal. Tamo quase nos 1000 inscritos, então ajuda aí a atingir esse objetivo. Vamos ver se nesse vídeo a gente consegue alcançar esse objetivo de 1000 inscritos. Bom, galera, a gente viu aí no decorrer desses últimos dias, colocar aqui pelos 60 minutos, que a gente estava dentro de um cenário bem lateral, né? Trabalhando entre extremidades compradoras e vendedoras. Até que a gente consegue deixar para trás essa região no pregão de hoje. Ontem não teve vídeo de fechamento, mas ontem eu demonstrei aqui o trade que a gente abraçou, que foi esse fundinho aqui, nessa barrinha número 45, que é uma GBR. Preço levou até a outra extremidade aqui, ó, nessa região vendedora aqui, esse índice. Então, um cenário que veio testar essa extremidade inferior, falhou o seu rompimento para baixo e veio testar a extremidade superior. Então, quando a gente está trabalhando dentro de um cenário aí de alargamento ou então de um cenário de lateralidade, é comum o preço vir testando aqui, ó, extremidades. E ontem, quando a gente saiu dessa mínima e veio em linha reta aqui, ó, para essa máxima e falhou no rompimento, não conseguimos atingir níveis mais acima, era muito provável que a gente voltaria para testar essa região de fundo, já que essa região que realmente estava com característica de resistência. Para nossa abertura do pregão de hoje, o que a gente pode mapear além dessa região aqui lateralizada? Então vamos esticar aqui para o pregão de hoje, as regiões compradoras e vendedoras. A gente tem a primeira barra do dia do pregão de hoje, uma baita de uma barra bull. Uma barra bull, uma barra totalmente dominante aqui, ó, de compradores. Porém, temos algumas ressalvas a ser utilizado dentro dessa barra aqui, número 1, desses 2 minutos, até a própria barra número 1 dos 5 minutos. Dos 5 minutos ficou mais feia, né? Nos 5 minutos já respeitou as médias pelo lado de cima, mas pelo 2 minutos a gente tem algumas ressalvas referente a essa barra aqui. Primeira delas, a gente está dentro da nossa região aqui, ó, de Fab Four. Para eu ter uma possível entrada de qualidade, logo na primeira barra do dia, qual que é a característica dentro do nosso operacional? Primeiro, uma barra com agressividade sair dessa região da Fab Four. Então, o critério para essa barra ter mais qualidade, ela deveria abrir aqui e fechar acima de toda essa região. Primeira característica aqui para ter mais potência. Segunda característica, essa barra ela precisaria ser violada. A máxima dela precisaria ser acionada aqui, ó, pela barra seguinte, pela barra número 2. Aí sim a gente ia ter o quê? Uma entrada válida para tentar buscar novas máximas. Como esse cenário não aconteceu, essa barra aqui, ó, ela não produz uma entrada compradora. Eu não posso comprar a eliminação dessa barra número 5 achando que é um gift dentro dessa barra também, devido ao que? A localização que nós estamos. Então, essa primeira barra, quem acabou se ferrando dentro dessa primeira barra? Quem tentou comprar por antecipação, com essa barra aí em formação ainda, tentou antecipar essa primeira barra, acabou não produzindo continuidade, ou quem não entende a localização que nós estamos e tentou comprar a anulação de um candle vermelho aqui nessa barra 5 e 6. Então, de toda maneira, é uma pessoa que não entende ainda totalmente o operacional para fazer esse tipo de operação. Essa barra número 1, quando ela fica dentro dessa zona de Fab Four, ela se torna uma barra de finta. É uma barra que ela não é acionada, ela não foi violada para cima. Então, pegando aqui a violação da barra 1, não deu entrada na violação, somente na antecipação. Então, aí você já consegue livrar esse stop, né? Então,
é uma barra de finta, e aí o que acontece? Ela gera movimento no sentido contrário, justamente por não ser uma barra de ignição de movimento. Onde seriam possíveis executar vendas dentro dessa barra? A gente tem a venda mais concreta é na eliminação dessa barra aqui, com o stop acima de toda essa região. Eu vou estar protegido pela média móvel de 8, vou estar protegido pela média móvel de 20, vou estar protegido pela média móvel de 200, quando eu vendo a eliminação dessa barra 1, que é a característica dessa finta. Eu tenho também o cenário de antecipação, vendendo essa barra número 3. Essa barra número 3 já é uma barra sólida, eu já estou aqui com as médias alinhadas, a média de 200, a média de 20, a média móvel de 8. Eu já tenho todo o contexto aqui alinhado dentro desse cenário, então poderia antecipar a minha venda nessa barra número 3. Essa barra número 4 ela se torna uma GBI em lock 3, também seria possível de executar a venda na eliminação dessa barra número 4, porque a gente já retorna para o pé dessa barra e não vem comprador nessa região. Seria possível também identificar a possibilidade de entrada dentro aqui da nossa regra de coloração que a gente criou dentro da nossa comunidade, pelas barras roxas aqui, ó. Então, a barra verde aqui, ó, ela não gerou a sua ativação, também está fora do nosso contexto, mas essa barrinha roxa aqui, ó, já seria possível como um candle de possível evento aqui para fazer essa entrada. Então, dentro aqui, ó, do nosso operacional, a gente teve várias possíveis entradas dentro aqui, ó, dessas barras coloridas, a barra número 3, a barra número 40, a barra número 57, todas elas aqui ancoradas em médias, dando sinal de continuidade de movimento. Mas voltando aqui para a abertura, localizada essas possibilidades vendedoras aqui, ó, no começo do nosso dia, barra número 3, barra número 4, barra número 1 eliminada. Depois daqui, a gente tem um cenário de um breakdown play, onde o preço ele não tem força nem para produzir um pullback. O preço ele caminha de lado até as médias chegarem. Comprador muito pequeno dentro dessa movimentação, comprador muito pequeno dentro dessa movimentação. E aqui a gente tem mais algumas possibilidades de entrada dentro do nosso operacional. Bom, começando pela barra número 15. Aqui foi uma região que a gente trabalhou dentro de uma venda, é uma bottom and tail takeout em lock 3 já dentro desse cenário desse BDP, Breakdown Play. Depois disso, na barra número 18, a barra número 18 está dentro dessa barra número 16, é uma top and tail, a anulação dela também promoveria uma possível entrada. Depois a gente tem a entrada na anulação dessa barra número 22, que é uma delay de bottom and tail takeout, também dentro da nossa metodologia, que acabou aqui, ó, caminhando um bom tanto. Bom, a gente teria stop alocado onde nessas posições? Aqui, ó, nesse último topo, que era o último topo mais relevante. Se a gente diminuir o nosso time frame, a gente consegue observar que a média móvel de 20 veio apertando o preço contra essa região, o que deu mais qualidade e mais segurança aqui para a gente fazer essa operação vendida. Pelo 2 minutos, a gente estica e aí a gente começa a trabalhar com qual região de alvo, né? A gente começa a cair aqui, onde que a gente pode parar? Bom, primeira possibilidade de região de alvo para a gente trabalhar é o espelhamento dessa primeira barra que foi anulada. Ela girou alvos dela para baixo, então eu posso trabalhar projetando essa primeira barra aqui para baixo. Eu tenho o primeiro alvo atingido, segundo alvo atingido, terceiro alvo aqui atingido no tick nesse intraday. Então, alvo desse espelhamento intraday, primeiro, segundo e terceiro alvo aqui atingido nessa movimentação. Quando eu estou saindo de um estado comprimido de movimento, o primeiro pullback dificilmente provocará reversão. Muitas vezes a gente identifica que aqui pode ser um cenário o quê? De Martin Bull. Só que é Martin Bull saindo de um primeiro movimento. Esse primeiro movimento tem muita capacidade de gerar um segundo movimento. E aí, isso daqui se torna um evento de entrada, um próximo gatilho, uma possibilidade de trabalhar em novas vendas. Eu estou ancorado também pela VWAP, a média de 20 e a média de 8 continuam aqui inclinadas e alinhadas para baixo. Não tem compra dentro desse primeiro pullback. Aqui nessa barra número 39 já é um contexto vendedor para a gente. Ela é uma barra, uma top and tail, eu estou ancorado na VWAP, eu estou em lock 2 pelo posicionamento dessa barra. E ela também é uma RBR a favor do movimento aqui para ser vendido. Se eu não peguei nessa top and tail, eu posso pegar de novo nessa barra número 40. Essa barra número 40, ela é uma barra elefante de continuação de movimento.
Olha o tanto de evento, a produção de força que ela tem aqui. Uma negociação muito grande dentro de uma barra dessa, um volume financeiro muito grande para gerar toda essa movimentação, esse deslocamento. E aqui, ó, dentro da nossa regra, ela foi uma barra que ela sinalizou através da nossa troca de cor aqui, ó, uma possibilidade de venda. Então, bem interessante esse gatilho da barra número 40. Inclusive, se eu colocar aqui, ó, os pushes dela, ela já pagou um push praticamente em linha reta, atingindo então a região da extremidade do nosso range. A gente buscou aqui, ó, esse fundo desse range. Aqui seria um ponto possível de parcial, um possível ponto de desova de contratos, um possível ponto de realização, porque era uma região onde compradores poderiam gerar defesa desse movimento. A gente tem a tentativa de compradores de gerar essa defesa, só que é uma tentativa muito pequena. Aqui não tem setup nenhum acontecendo, aqui não possui a possibilidade de pensar em compra só porque atingiu essa região. Sempre que eu vou pensar num evento, num trade contra tendência, eu tenho que ter o quê? A região mais o gatilho. Aqui eu tinha a minha região, mas eu não tenho gatilho acionado nesse trade. Tanto que a barra número 44, ela consegue furar esse nível de suporte. Quando essa barra ela fica sólida e fecha abaixo desse suportão todo, eu já desconfiguro como potencial suporte. Tanto que o comprador promove um retorno bem cadenciado. Poxa, eu tenho praticamente aqui, ó, 2 ou 3 barras vendedoras para gerar esse movimento. Olha quantas barras compradoras eu preciso ter para gerar esse mesmo movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras compradoras. Então o comprador estava muito fraco dentro dessa região. Eu tenho o retorno até a média, eu afunilo a média de novo, e eu sei que quando a gente tem essas médias afuniladas é quando a gente gera potência. Quando a gente tem as médias afuniladas, a gente gera potência e a gente gera gatilhos de continuidade. Barra número 39, barra número 55, um possível candle de continuidade. A eliminação do candle 56 aqui também era uma GBI já de Lock 1, linda de ver. E depois eu tenho a barra número 57 também aqui, ó, e 58 produzindo outra GBI. Stop alocado acima desse pivô e o preço dá sequência no movimento. Para você que perdeu essas vendas aqui, ó, em todas essas vendas nessas regiões aqui, o que daria para você fazer se você não quer vender? Para você que tem viés aí que já caiu demais e não quer trabalhar na venda. Um contexto legal que eu espero para fazer um trade na contra-tendência. Preço ficar bastante afastado da média móvel de 20 e também gerar essa barriga com a média móvel de 8. Isso é um primeiro ponto aí. Eu tenho um evento barato para fazer um possível trade na contra-tendência, desde que esse evento não fique muito caro, que eu não pague muito risco para eu fazer uma especulação pegando essa faca caindo. E o outro, eu vou bater parcial na região de médias, porque o preço ele vem respeitando e vem sendo conduzido pelas médias móveis. Então, se hoje você olhar o gráfico de 5 minutos, olha como foi bonita essa condução pela média móvel de 8. Então, o preço vem respeitando essa região de médias. Eu tenho que realmente bater parciais quando eu estou executando um trade na contra-tendência nessas regiões de interesse, nas regiões das médias, para ser mais eficiente. Então, é um critério para fazer um trade contra a tendência. E se eu quiser fazer um trade pensando na reversão do movimento, aí eu tenho que ter mais critérios ainda. Eu preciso ter um fundo ascendente, minimamente um fundo ascendente, mas para eu aumentar esse critério, eu preciso ter uma eliminação de perna vendedora. Eu preciso, no caso, ó, eu tenho essa perna vendedora. Isso daqui vem produzindo um pullback dentro dessa perna vendedora. Mais uma vez, ó, perna vendedora. Eu não tenho eliminação de vendedores. As pernas vendedoras, elas vêm dominando e os compradores só vão conseguindo produzir o quê? Pullback dentro das pernas vendedoras, ó. Perna vendedora, pullback. Perna vendedora, pullback desse movimento. O comprador só conseguiu produzir pullback dentro dessa queda no mercado de hoje. Então anota aí esses critérios, ou então adote aí alguns critérios dentro do seu trade system para que você evite se posicionar muitas vezes, ou então fazer trade por impulso achando que já caiu demais, porque hoje a gente caiu 2.000 pontos e o preço ele simplesmente não dava sinais claros de reversão.
totalmente dentro aqui, ó, de uma condução técnica de topos e fundos descendentes. Teoria de Dow aqui, ó, cantou, enquanto uma tendência ela é válida até ela ser revertida, e a gente não deu sinais de reversão durante todo esse mercado aqui de queda. Então, trades compradores, somente trades de retorno à média, e aí a gente localiza possíveis gatilhos sempre saindo das médias próximas e com candles de evento de potência forte, ó. Médias próximas, evento de potência forte. Médias próximas, evento de potência forte. Médias próximas, evento de potência forte. Todos esses candles aqui são possíveis de serem vendidos. Então, a gente vem dando essa sequência, fazendo a queda. Qual que é o cenário que a gente deve tomar um pouco mais de cuidado para fazer vendas dentro de um cenário assim? Quando a média de 8 ela já se expande com a média móvel de 20. A média de 8 se expandiu com a média móvel de 20. Olha como o mercado trabalha de lado. Até a gente regular e estabilizar, aproximar de novo essas médias. Posso fazer essa leitura pelo 2 ou pelos 5 minutos também, ó. 5 minutos a gente vem seguindo a super tendência. Olha quando a média de 20 e a média de 8 se afunilam aqui pelos 5 minutos, pancada para baixo. Se afunilam nos 5 minutos, pancada para baixo. E aí, a gente tinha recém saído desse range. O que eu posso fazer para conseguir localizar alvos? Quem conhece de figuras sabe que um range, um retângulo, ele vai gerar alvos em 100% do seu tamanho. Então, para quem aí não gosta de Fibo ou não sabe trabalhar com Fibo, dá para você pegar o tamanho desse range aqui, copiar e colar para baixo, que a gente tem grandes possibilidades de duplicar esse range aqui, ó. Então, nós duplicamos e passamos, inclusive, esse range. A gente passou em uma quantidade ainda considerável esse range aqui, né? Mas dá para a gente fazer isso com o Fibo, pegando as extremidades desse range e espelhando ele para baixo. Primeiro, alvo de 100%. A gente teria a terceiro alvo aqui, na casa do 128,173. Só que no final desse movimento aqui, a gente tem um evento, uma clearing bull, que ela elimina bastante negociação aqui já para a esquerda. Então, chegamos numa região bastante barata, surgiu aqui interesse de compradores, e esse daqui já é um evento possível de ser comprado. Preço atinge a média móvel de 200, promove o pullback de uma barra e realmente conseguiu aqui devolver um bom tanto desse movimento. Quando a gente está voltando para dentro desse movimento, média móvel de 200, VWAP e também retrações desse movimento da queda são possíveis alvos para uma correção saudável. Estamos em cima do 38%. Índice começando a corrigir um pouco mais, podemos voltar até a região dos 50%. Estamos quase aí já no final do nosso pregão. Mas ó, foi um dia totalmente direcional, a gente caiu 2.000 pontos. Acredito que uma pessoa, sei lá, que ficou fazendo preço médio ou ficou caçando fundo, não tenha sobrevivido até esse recuo aqui do preço até agora, né, no final do pregão. Bom, vamos dar uma olhada no dólar, que o dólar fez um movimento, só que pelo lado contrário desse dolinha, né? Dolinha também aqui teve uma movimentação bem forte, bem direcional, inclusive hoje eu tomei um stop nesse dólar e não tentei mais vender. Deixei ele correr o seu fluxo e foi embora esse doletas. Bom, começando pelo dolinha, o que a gente tem aqui já no final desse movimento, né? A gente tem a formação no pregão de ontem de um movimento altista. A gente consegue superar esses topos anteriores, então a gente entrega uma região de uma mergulhada bem no 61, promovendo esse fundo ascendente aqui em cima desse 61, que inclusive a gente localizou um trade aqui, ó, em cima desse 61%, produzindo aqui esse pivô de alta no movimento de ontem. O movimento de ontem conseguiu permanecer acima desse topo anterior, então dá para a gente trabalhar com alvos desse espelhamento aqui para cima ou dessa projeção aqui para cima. Quando a gente vem trabalhar aqui com essas regiões, deixa eu deletar aqui um pouquinho, a gente pode espelhar esse movimento aqui para cima ou projetar a movimentação toda para cima também, ó. E aí a gente atingiu o primeiro e segundo alvo desse movimento. É como se a gente também pegasse esse retângulo aqui e duplicasse ele uma vez para cima. A gente chegou bem próximo à região aqui dos 5.600 bola também, que é uma região bem forte de confluência. Mas analisando o dolinha, o que me deixou um pouco mais receoso em querer comprar esse dólar logo no começo desse movimento. Posicionamento dessa média móvel de 200 aqui em cima da cara do gol. E o mercado no pregão de ontem não ter deixado realmente uma característica de um fundo ascendente.
A gente tem os fundos ascendentes aqui, ó, nessa região, mas são fundos mais rasos. E ele simplesmente seguiu o seu caminho, seguiu o seu fluxo. Pelo cenário do 2 minutos, a gente teria um trade possível de Fab4, que é o cenário que não aconteceu no índice, como eu comentei com vocês. Quando eu tenho minha localização aqui de Fab4 bem posicionada, essa barra número 5, ela me dá um candle de evento. Ela é uma barra que sai com bastante pressão dessa região da Fab4 e ela é violada para cima. Então aqui seria uma possibilidade compradora pelo trade de Fab4. E aí a gente simplesmente dá sequência nesse movimento, o preço explode, segue aí, ó, somente em lock 3. Para quem não conseguiu pegar essa operação aqui logo nesse início desse movimento, a gente teve mais uma oportunidade nesse candle aqui, ó, dessa barra 18 e 19. Na 15 para 16 a gente já tem a oportunidade compradora, não estopou, e aí depois na 18 e 19 a gente teria mais uma possibilidade compradora de continuação desse movimento. Depois a gente deixa mais um gatilho na barra 22, e aí a gente simplesmente corre em direção aos alvos nessa movimentação aqui, ó, esticado, né? Bom, entregamos esse belo desse movimento altista, e aí o que a gente começa a promover? Um cenário de pullback. Quando que eu fiz a venda desse dólar aqui, ó, que eu acabei sendo estopado? Eu fiz a venda nesse candle 51. A gente passa para baixo da média móvel de 20 de 8, volta para testar essa média e eu vendi essa barra número 51. Eu tive um risco aqui pequeno de 4,5 pontos. E esse preço ele chegou a andar mais do que o tamanho do meu risco. Ele chegou a pagar aqui até um push e meio em relação ao meu risco. Mas eu quis ser um pouco mais ganancioso, trazer até essa VWAP, trazer até essa troca de polaridade, trazer esse trade aqui um pouco mais barato. Só que ele não veio. Então, inclusive eu fiz essa venda aqui, eu aumentei posição aqui nesse candle 60 e fui estopado. Então, não tentei mais localizar por possíveis vendas, deixei esse doleta embora, já que ele começou a demonstrar força compradora. Olha essa pressão de compradores aqui, ó. Realmente os candles compradores estavam muito mais potentes ainda do que os candles vendedores. Pô, e a gente até identificou, eu identifiquei isso daqui, ó, que os candles vendedores estavam pequenos, mas insisti um pouquinho mais. E isso daqui foi para relembrar que o mercado é quem manda, né? A gente não deve ser teimoso. Preço simplesmente renova novas máximas, fica aqui um pouco lateral, causando uma correção no tempo, né? Que a gente corrige da maneira de lado, não corrige no preço, a gente corrige no tempo. E aí o preço ele vem justamente o quê? Para esperar time frames maiores. 5 minutos, opa, comecei a costurar, vou para um 15 minutos. E aí a gente observa o quê? 15 a 10 minutos, ó, bem cenário de correção lateral para dar continuidade nessa movimentação. Olha esse candle lindo aqui, ó, do 10 minutos. Candles pequenos, vendedores, sinalizando somente correção, candle de continuação desse movimento com a média de 20 e a média de 8 bem próximas aqui desse cenário. Dá mais uma pancada para cima, vem buscar os alvos de Fibo e aí sim, agora já no final do dia, né, a gente tem a passagem para baixo das médias móveis mais uma vez e aí vem esse taquaraço aqui, ó, que saiu também dessas médias bem comprimidas, mas foi difícil de conseguir localizar, uma pelo horário, né? Pô, que horas que deu isso? 15 para as 6 já, final da tarde, e também pela força que o dolinha tava, né? Uma movimentação aqui que foi uma baita de uma realizada, quem não botou o lucro no bolso antes, ó, acabou devolvendo uma baita pontuação, né? Foram 40 pontos aqui, logo no final desse dia. Se você sabe aí o que pode ter acontecido, deixa aqui nos comentários pra gente compartilhar junto, que eu cheguei no gráfico agora para gravar o vídeo de fechamento. O dolinha deu essa pancada para baixo, o índice deu a pancada para cima, mas não sei se foi alguma notícia, alguém falou alguma coisa, o que aconteceu, né? E é isso, galera. Deixa aqui, ó, dedão no like para fortalecer o trabalho. Se você deseja estar com a gente, operar o dia a dia, aprender o operacional, ter algo aí realmente validado já ao longo do tempo, algo validado pela gente diariamente aqui, se inscreve, põe o seu nome aqui na lista de espera, que em breve teremos mais uma turma. E é isso, tamo junto, valeu, até amanhã.